está a pensar. Ah, ok, já começou. Yay! Vitória! A que celebrar, não é? Às vezes não celebramos as vitórias. As pequenas vitórias, elas são tão importantes. O mesmo se passa com a autoestima. E finalmente vamos começar o tema à vossa. Hum, Então, uma das coisas que eu descobri acerca de mim própria e que gostava de partilhar convosco é que unir coisas que à partida não têm grande ponto de contacto acaba por ser algo em que eu me sinto à vontade e que me desafia a fazê-lo. E daí o dinheiro e a autoestima. Ok? E estejam à vontade também para partilhar, colocar questões. Estamos aqui também numa interação saudável e de crescimento pessoal. Então, eu gostava de vos dizer, e se calhar se já ouviram a minha história, desculpem só que eu estou aqui em pormenores técnicos. Se já me conhecem, sabem que eu tenho 3 irmãos mais velhos e isso define-me bastante. Isso, eu quando era pequena, eu queria ter nascido rapaz. Eu sentia que eu não tinha os mesmos direitos e deveres que os meus irmãos tinham e, e isto era uma grande batalha interna, não é? Lá em casa e pronto. E, um, e isto também, em termos de autoestima, marcou-me bastante. Ou seja, eu perceber que o facto de ser rapariga me condicionava, me impedia, de certa forma, ter determinadas liberdades que eles tinham e eu não. E também, se calhar, o facto de ser mais nova. Então, uma das coisas que eu me recordo, e que por acaso não tinha colocado aqui, mas tem a ver com o facto de eu ter viajado dos meus 5 aos 10 anos com os meus pais. Nós viajamos um bocadinho por toda a Europa. E esse bichinho do viajar ficou-me desde então. Não sei se nasci com isso ou não, mas certamente daí terá vindo. E eu recordo-me, quando eu tinha 6 anos, nós fomos à Turquia pela primeira vez. E nessa altura, nós estávamos em Pamukkale e eu estava de mão dada com a minha mãe. E eu queria ir para as águas, que são águas daquelas termais límpidas, porque é uma zona, imaginem, lindíssima, uma espécie de socalcos de calcário com água morna, então aquilo era um paraíso para os olhos e pronto, e para o desfrute em geral, o poder ir, o poder estar ali com a areia finíssima, branca, um sítio mesmo paradisíaco. E a minha mãe não me deixou ir. Ou não me deixou ir porque eu era muito nova e pronto, tinha receio, ou então porque eu era rapariga e porque queria subir, não é? E eventualmente querer subir e podia cair, não é? Como tudo que sobe, também pode cair. Mas a verdade é que eu senti isso quase como uma injustiça e isso afetou-me em termos de autoestima. E depois também, às vezes, é aquela coisa de olhar para as montras, ficar completamente babada e dizer eu quero isto, eu quero este peluche ou eu quero isto. E responderem-me, mas há ali mais à frente, ali mais à frente, ali mais à frente. Ou seja, eu não me calava e havia sempre ali mais à frente. E, hum, e enquanto criança também ouvia muito que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. E eu agora, enquanto adulta, e, hum, recordem-se que eu estou aqui a partilhar numa perspectiva já de adulta e de pessoa que tem 100% de responsabilidade pela sua vida, ok? Não numa perspectiva de vítima e porque me fizeram isto e agora eu acredito nisto. Não, ok? Só este ponto, esta pequena chamada de atenção. Então, a verdade é que me diziam que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo e que eu não podia ter tudo, ok? Que eu pedia demais e que eu não podia ter tudo. E isto é extremamente castrador para qualquer criança, porque também a limita na sua capacidade de sonhar. E em termos de poder pessoal e de autoestima, ok? Daí as duas coisas estarem super relacionadas na minha perspectiva, é justamente pensarmos: eu não posso ter tudo, eu não mereço, eu se calhar não faço o suficiente, porque as duas grandes motivações que temos na vida são o amor, ou a busca do prazer, e a fuga à dor, ok? E realmente esta coisa do querer mais, do querer amor, do querer
mais prazer, né? Que no fundo era ter as coisas que eu queria ter, e eu sempre tive um olho muito perspicaz, muito focado em coisas que eram caras, ou seja, eu olhava para as coisas que eu queria, mas também comparadas com as outras que eram as mais caras, curiosamente, e eu sentia que não podia ter porque se calhar isso tinha a ver comigo, tinha a ver com eu não sou suficiente, eu não mereço o suficiente, ok? E isso, essa ideia marcou-me. Não estou a dizer que tenha sido isso propriamente que me quiseram transmitir, mas foi a ideia com que eu fiquei. E tudo aquilo que nos importa e que nos marca são coisas a que damos significado. Não sei se já alguma vez pensaram sobre isso, mas realmente não é, nós não somos aquilo que nos acontece, nós somos aquilo que interpretamos e que fazemos com aquilo que nos acontece. E viva a todos! Uh, então, enquanto adolescente, eu, enfim, vestia-me com roupas largas, também aquela coisa de, sei lá, se calhar seguindo um bocadinho o exemplo dos meus irmãos, mesmo em termos de música, partilhava muitos dos gostos musicais que eles tinham, também eram os CDs que tínhamos lá em casa. E numa altura em que pronto, a ida à internet não era tão frequente, ok? E depois também sempre fui muito virada para o desporto, também eles o eram, desde ténis, corrida ou atletismo, corta-matos, e depois na escola havia estas possibilidades. E, um, e em termos pessoais, e falando possivelmente para as mulheres que me estão a ouvir, em termos pessoais havia aquela coisa de eu não me sentir feminina, ok? Eu não me sentia feminina e também, por exemplo, recorrer a uma esteticista ou ir ou maquilhar-me eram coisas que não me eram propriamente próximas. Eu não via esses exemplos também na minha mãe e, e nem nas pessoas assim mais próximas, se bem que a minha madrinha sempre foi uma senhora super cuidada e com uma pele espetacular. Mas eu apreciava, mas simplesmente achava que não era para mim. Ou pelo menos não me revia e não pensava que a minha, um, sei lá, a minha realização pessoal passasse por aí. Mas a verdade é que depois, mais tarde, o tempo foi passando, né? E fui-me apercebendo, fui-me também comparando. E esta é uma das coisas que nós fazemos muito, mas nem por isso nos dá mais autoestima, não é? A autoestima vem de dentro, não vem de fora. E nós muitas vezes usamos estes exemplos de fora só para nos sentirmos ainda pior e deixamos de nos valorizar, que é verdadeiramente isso que faz toda a diferença. Então, a primeira vez que eu me maquilhei foi com 14 anos, foi outra pessoa a maquilhar-me e foi porque já nem sei como é que aconteceu, mas a verdade é que inscrevi-me para fazer uma passagem de modelos de uma loja de roupa. Eles tinham roupas e perguntaram se eu gostaria de participar. Eu achei aquilo engraçado, pisar o palco e tal. Também já tinha assim umas ideias de vir a ser modelo, eventualmente. Na altura, 1,75 m e as medidas, por isso acho que fazia sentido pensar nisso. Um, e pronto, e foi a primeira vez então que me maquilharam. Não gostei muito da experiência, comecei a chorar com os lápis e não sei o quê. Depois, mais tarde, quando eu tinha 16 e andei na aeróbica, esta foi a segunda vez que me maquilharam e foi uma rapariga, já nem sei se era 2 ou 3 anos mais nova do que eu, então era esta coisa de, ok, adaptar-me a toda esta experiência. E no fundo, a autoestima, e para não entrar aqui em questões muito técnicas, a autoestima é, é uma avaliação que nós fazemos nós próprios. Ou seja, por muito que os outros nos digam, tu és assim, tu és assado, hum, nós, no fundo, escolhemos aquilo que queremos acreditar. Faz-vos sentido? Porque às vezes as pessoas dizem, porque tu, sei lá, porque tu és bonita. Mas se nós achamos que não somos, ninguém nos vai tirar isso da cabeça, ok? Então é uma construção que nós fazemos, é uma avaliação que tem tudo a ver com as experiências por que passamos, tem a ver com aquilo que guardamos, aquilo que mais significado teve. E no meu caso, eu sempre tive baixa autoestima, eu sempre tendi a olhar para dar mais importância às coisas mais negativas em vez das positivas. Eu não sei se vocês se revêem nisso. Já agora podem partilhar também.
E isto não é só para mulheres, é para homens e para mulheres e para todas as pessoas. E esta coisa de o que é que nos faz escolher, no fundo, a pessoa que nós somos, ou a identidade a que nos queremos ligar. E depois foi eu crescer com esta ideia de eu não sou suficiente, eu não sou perfeita, e estar sempre em busca do perfeccionismo, eu nunca faço o suficiente, eu estou errada, eu sinto-me errada, depois aqueles momentos de vergonha ou de culpa, e tudo isso influencia, e também em relação ao não ser o suficiente ou achar que não faço o suficiente, havia sempre esta ideia do dar, 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 e depois quando era para receber, não sabia receber. E ainda estou a trabalhar nisso, claro. É todo um trabalho, não é algo que uma pessoa faça assim e pronto, esteja feito. Mas é pensar, ok, isto é um síndrome da Madre Teresa, não é? Que dá, dá, dá e depois não sabe receber. E tudo isso é importante. Tudo isso faz parte de quem somos e também o dar e receber acabam por ser duas faces da mesma moeda, não é? E eu para dar, alguém tem que receber. Então como é que eu posso não aceitar receber porque estou a impossibilitar a outra pessoa de dar? Então há que estar bem com isso e eu tenho trabalhado nesse aspecto também. E de certa forma isto ajuda a elevar a autoestima. Okay? O mesmo se passa, por exemplo, em relação ao dinheiro. Esta coisa de uma pessoa vai tomar café e alguém, a outra pessoa, decide pagar. E eu tendia a reagir muito mal. Era do género, ok, se a outra pessoa paga é porque eu não tenho condições para pagar. Ou que ideia que eu estou a passar de ser alvo de caridade quando a outra pessoa me paga um jantar ou um café, ou então será que se quer aproveitar de mim? Ok? Também há muito isto. É nós atribuirmos significados e quando o dinheiro é uma energia. O dinheiro é uma energia, não tem que ser boa ou má. E já falei sobre isso e hei de falar muitas mais vezes porque até que me tivesse entrado também gostou. O dinheiro em si não tem, não deve ter essa carga, ok? E há que aligerar as coisas. Só que nós em Portugal, eu acredito que ainda estamos muito numa era de tabu em relação ao dinheiro, quanto ganhas, quanto pagas, quanto não sei o quê. Um, e então tem a ver também com este não saber receber. Pelo menos agora eu vejo as coisas dessa forma. Depois também a autoestima tem a ver com autoconfiança e autoaceitação. Ou seja, a partir do momento em que nós nos aceitamos melhor, como somos, há coisas, ou no corpo, ou na mente, ou nas emoções, não é? Na esfera mais emocional, que nós não aceitamos tão bem, de que nós não gostamos. Faz parte. Ninguém, lá está, ninguém tem que ser perfeito. E o querermos ser perfeitos é a maior imperfeição do mundo. Por isso, esta foi uma lição que eu aprendi e que é espetacular, porque realmente tira-nos o peso de, ok, eu não tenho que ser perfeita, eu posso ser eu própria. Vocês podem ser vocês próprios. E o dinheiro só vem ajudar a isso mesmo. Por isso, é mesmo pensarmos, ok, aquilo que me dá gozo é, por exemplo, saltar de paraquedas. Então, o dinheiro acaba por ser uma energia para eu cultivar esta autoconfiança, porque no fundo, eu a partir do momento em que faço isso, vou-me sentir muito mais confiante, vou-me sentir muito mais hum, realizada de certa forma. Por exemplo, quando eu fiz bungee jumping, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, o facto de ter saltado deu-me aquela força, e não se trata de me comparar com ninguém, certamente vocês já sentiram isso, que é, há uma força dentro de nós que nos diz, tu és capaz. A autoconfiança é mesmo isso, é essa competência pessoal, o sentirmos competentes para. E, por exemplo, quando alguém começa um novo emprego, um novo trabalho, um novo desafio, lá está, começa um projeto de empreendedorismo, ok? Às vezes nós não nos sentimos competentes, mas isto tem a ver com a autoestima, que é nós achamos que se calhar não merecemos, que se calhar não somos bons o suficiente, ok? Tem a ver com essa parte submersa do iceberg, ok? Essa parte que não está tão consciente nas nossas vidas, mas que se nós trouxermos à luz, nós começamos a perceber, ok, mas por que não? Se os outros conseguem, por que é que eu não hei de conseguir? Ok? Faz sentido?